vieram grandes almas, apóstolos de Jesus, amando de Jesus. Então, bom dia para todos nós, porque hoje nós vamos falar um assunto muito importante para nós, a nossa missão. E eu quero, para serenar os nossos corações, trazer uma mensagem maravilhosa chamada Vozes do Espírito. A natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é a minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrumento. O presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é a minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Uma mensagem maravilhosa dessa. A entidade que a trouxe através do Chico se intitulou O Espírito e deu para nós toda a nossa caminhada nos caminhos do mundo físico e espiritual. É todo um aprendizado que nós temos que colocar na nossa vida de espírito. Isso está no livro Aulas da Vida, um livro pequeno, e uma mensagem maravilhosa dessa lá nesse meio, nesse livro. Então esse é o nosso grande aprendizado como espírita. É Deus curando a nossa vida, trazendo entendimento, resumindo tudo que nós estamos aprendendo na doutrina. São conceitos divinos para nós entendermos a nossa missão. E eu já falo para vocês, a Madre Teresa diz, as mãos que trabalham são mais importantes do que os lábios que rezam. Então o trabalho é amor em ação. Então é onde nós vamos demonstrar o que nós estamos aprendendo, é com o trabalho, que é um grande desafio nosso. E hoje nós vamos falar dos trabalhadores de última hora, que somos nós. E essa lição do Erasto, ela sempre calou muito fundo no meu coração. Missão dos espíritas. E o Erasto começa assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Vocês não estão percebendo que o homem velho está morrendo? Ele não pode existir mais dentro de nós. E ele continua, o Erasto: louvai o Senhor, vós que colocastes a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença dos espíritos superiores ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e que bem ou mal suportem as suas provas terrenas. Olha, então eles dão essa trégua para o nosso coração, porque nós não somos perfeitos.
né? Mas, analisando a palavra dogma, o capítulo 2 do Evangelho traz uma nota de rodapé. A palavra dogma não significa um fato indiscutível, não. Para doutrina espírita, Kardec a empregou e Erasto a empregou como a união de um fundamento, isto é, um princípio divino com a experiência humana. É assim que nós espíritas vemos a palavra dogma, né? A união de um fundamento, de um princípio divino com a experiência humana. É assim. Mas o Erasto continua: nada de temor, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da divulgação, hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela recomenda renúncia constante. E também pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos, a mansidão aos opressores. Palavras perdidas? Talvez. Mas o que importa, o Erasto fala, é preciso regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, pois ele vai frutificar e produzir sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Os Espíritos de Deus estão convosco. Essa é a referência das línguas de fogo. É a manifestação dos Espíritos nos apóstolos que falaram línguas desconhecidas e que ocorreu no dia de Pentecostes, porque é um evento daquela época dos judeus, que tem até hoje o dia de Pentecostes. Então, os videntes atestaram o fenômeno que a doutrina espírita explica. Essa luz que chegaram aos apóstolos e mediunizados, cada um falou numa língua estranha. Isso é maravilhoso, isso está em Atos dos Apóstolos. Então, a doutrina espírita hoje, nós entendemos perfeitamente o que seja isso. Nós vamos pregar com a palavra? Nós não precisamos ser instrutores, oradores, grandes oradores, porque nós também pregamos a consolação pela palavra, uma consolação simples, mas com empatia que chegue ao coração daquele necessitado. Nós pregamos por nossas ações, por nossas atitudes, o nosso comportamento, não é? Tem que ser de quem está entendendo a lei de Deus, as leis que Jesus reativou, trouxe, reanimou, trouxe o Novo Testamento para nós. Ele educou 100% do tempo dele aqui na terra. E de pregar, falando com bondade no coração. E o Erasto continua: sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Homens simples, ignorantes, as vossas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança, de paz. E ele recomenda: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Só lobos caem nas armadilhas de lobos. O pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Então, Jesus falou: a fé é a virtude que transporta montanhas.
Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as impurezas e os vícios que decorrem das impurezas que derivam do coração humano. Então, nós temos que pôr a mão no arado com coragem e não olhar para trás. Trabalhar, e é um trabalho difícil. O Erasto não está poupando nada, não. E ele fala: rede e pregai e levai a palavra divina, porque os sábios exigirão prova, os grandes vão desprezar, mas das leis divinas, os simples e pequeninos, que foi para quem Jesus falou, para os simples, para os oprimidos, para os pequeninos, que vão aceitar de boa mente, porque principalmente entre os mártires do trabalho, que é uma aprovação terrena, que nós vamos encontrar entusiasmo e fé. Eu trago uma lição de entusiasmo para nós lá no finzinho da live, Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. Renderão graças pelas aflições que a terra reservou, E ele alerta: cuidado entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Siga o seu caminho, busca a verdade, Então a verdade está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Toda a educação que Jesus nos trouxe, está nas grandes revelações que o Espiritismo trouxe. Esse é o nosso caminho, é a nossa caminhada, é a nossa proposta, o nosso objetivo de vida, entender a doutrina espírita para agir com justiça. E como nós vamos reconhecer os que se encontram no bom caminho? É muito importante falar isso também, Clarear em tudo a nossa mente com essa lição do Erasto. Ele fala: podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pelo seu desinteresse pessoal. Olha aí o desinteresse pessoal. Então vocês vão reconhecê-los pela vitória de seus princípios divinos, porque é Deus que quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Bem ou mal venceram as suas dificuldades. Não é isso que ele fala lá no início? Eles dão essa trégua para o nosso coração. Nem sempre a gente vai bem nas nossas soluções, no que nós buscamos, no que nós levamos, mas eles entendem as nossas dificuldades também. Eles já tiveram essas dificuldades, E eu gosto demais de uma lição chamada Jesus e Pedro. Isso está no Evangelho de João. Isso complementa o que o Erasto disse, Porque Jesus, quando se manifestou, depois que ressuscitou, se manifestou aos seus apóstolos, Eles comeram, fizeram a refeição, estavam reunidos. Ele pergunta a Simão Pedro: ô Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeiros. E ele pergunta de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou para a terceira vez para o Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro já ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Ele falou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
E Jesus diz para ele: alimenta as minhas ovelhas. E depois Jesus olha para ele e fala: segue-me. Segue-me. Esse chamamento vem para nós também. Mas no livro Caminho, Verdade e Vida, esse ensinamento é explicado. Jesus confiava a Pedro o ministério da cooperação nos serviços redentores. Ele ia contribuir na elevação dos seus tutelados no mundo. Ele ia apostolizar. Ele ia alcançar valores novos para a vida eterna. Essa é uma recompensa que nos espera, porque em todo o nosso sacrifício pessoal, nós estamos ganhando valores novos, crescendo nos pensamentos, crescendo em sentimentos. Essa é a grande reflexão nossa hoje, né? Porque nós temos que ver, Jesus não reclamou um compromisso pessoal, formal com Pedro. Ele não perguntou: você se acha preparado? Ele sabia o que ia no coração do apóstolo. E ele pergunta assim: você me ama? Porque com o amor, todas as dificuldades se resolvem. Esse amor que nós vamos desenvolvendo no coração vai resolvendo essas dificuldades. Se o discípulo, em qualquer século, possui provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura se converte num apostolado de bênçãos promissoras, porque nós vamos vencer, nós nascemos para vencer. Então, as conquistas intelectuais, elas valem muito, mas, em verdade, somente será efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor, porque o amor eleva a multidão de pecados. O amor eleva a multidão de pecados. Esse é o nosso aprendizado como espírito, porque na vida física e espiritual. E Jesus e seus instrutores divinos, eles vão multiplicando, clareando a nossa visão, renovando as nossas atitudes, dando mansidão às nossas vivências, nos trazendo paz de espírito, nos dando fidelidade ao bem. São recompensas que nós vamos ter ao longo do caminho. E isso é muito, tá certo? Então, essa lição é maravilhosa. Mas eu quero ver que há aqui muitas pessoas escrevendo, né? Aqui sumiu tudo. Ah, misericórdia, não. Então, é essa a recompensa que nós vamos ter. Deixa eu ver aqui. Os comentários. Sumiu tudo aqui para mim. Vou acertar isso, gente, porque tem tanta gente acertando, colocando comentários para nós aqui. Então vamos aos poucos, desculpem, viu? Vendo aqui, a Nájila colocou: a receita de vida melhor será sempre nos melhorar, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é um dom de Deus em todos. É necessário a gente aprender a respeitar isso que você está falando. Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem a todos. Está perfeito, né? O Antônio Chiqueto falou: só o amor constrói. Só o amor constrói, com certeza, só o amor constrói, né? E nós vamos voltar, então, para falar das perversidades terrenas. Em que consiste a justiça? É a pergunta de Kardec na questão 875 do Livro dos Espíritos.
E ele é muito importante para nós. Porque a resposta da espiritualidade, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, não é? Foi isso que foi dito pela nossa amiga. A vida social estabelece direitos e impõe deveres recíprocos. É a lei do relacionamento humano. E na questão 877, o Kardec ainda pergunta: a necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, sem dúvida nenhuma, sim. E a primeira de todos é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. A perturbação, a confusão na nossa sociedade é que cada um usa de represálias e gera essa perturbação. Verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitado os seus direitos. Jesus deu essa regra: fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Empatia. Não é? Quando você vê, você não sabe como que eu vou proceder com uma outra pessoa. Numa situação, você está em dúvida, como que eu vou proceder? Se coloque no lugar dele. Né? Como você queria que Deus, que essas pessoas que te cercam, procedessem com você? É assim que você vai avaliar como deve proceder com as outras pessoas. O respeito que você quer para mim, as outras pessoas querem para eles. Esse é o guia mais seguro que nós temos, a nossa consciência, né? Essa solidariedade que nós queremos, porque está tudo na regra do bom relacionamento. Você quer para você, o outro quer para ele. Essa é a regra do bom relacionamento, né? No livro O Espírito da Verdade, tem uma lição muito propícia para nós, porque quando nós nos decidimos a seguir Jesus, ele pergunta: que buscais? Porque ele se propôs a sair para caminhar e 2 discípulos foram atrás dele. Ele se volta e pergunta: que buscais? E Jesus está perguntando para nós também: que buscais? Né? E para todos nós, né? Diante da boa nova do mundo. Então vamos imaginar, vamos supor que nós somos um modesto obreiro da assistência fraternal. A voz superior vai te reclamar os frutos na colheita do bem. O colaborador da propaganda doutrinária, olha, colaborador da propaganda doutrinária, é um alerta de Jesus sobre a tarefa que todos têm de resguardar a pureza dos postulados que consolam, que instruem. Ao orientador das assembleias, essa pergunta judiciosa é quanto ao esforço, a qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, é um alerta sobre o rumo escolhido para a sementeira de luz, porque evangelizar espíritos na fase infantil, eles chegam abertos para o amor, são almas que vêm para vencer tendências, então eles precisam de alimentos muito puros no coração. Então, e quem é ainda portador de responsabilidade mediúnica? Aos médiuns, aos dialogadores, Jesus está perguntando: o que vocês estão fazendo com os talentos que vos foram confiados? É sério, né? Ao aprendiz da oficina espírita cristã,
é uma sindicância quanto à sinceridade que cada um está trazendo no coração. Ele nos alerta para os nossos deveres justos. Então, nós vamos percebendo que a cada criatura que desperta em níveis mais altos da fé raciocinada, essa interpelação de Jesus é um convite às obras em que se afirme a nossa caridade real, essencial. Então, em cada lance das nossas atividades, ouçamos as palavras de Jesus, que buscais, porque ela está te convocando, convocação. Aí já não é nem convite, né? Você tem que ser coerente entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Olha, entre a promessa e a realização, né? Então analisa o que faz, observa o que você está dizendo, medita nas tuas aspirações mais ocultas. Que respostas nós vamos fornecer a essa indagação de Jesus? Essa é uma grande reflexão dentro da reflexão de hoje, da nossa missão. Então, nós chegamos para cooperar, para servir e para caminhar. Vamos em frente, sem ter medo e sem vacilar, né? A verdade de Jesus está incidindo sobre nós, que buscais, não é? Então, esse é o chamamento para a caridade essencial. Tudo é muito vivo à nossa volta, porque essas provações, elas continuam a acontecer na nossa vida. A dor não é um aviso, é um reajuste, alguma coisa está errada. Se você está sendo um sofrimento moral, alguma coisa está errada, você tem que recorrigir o seu rumo. Então, a dor é um benefício, não é? A Márcia está dizendo, por esta razão tem se falado tanto em empatia nos últimos tempos. Perfeito, é isso mesmo. A gente aprende a se colocar no lugar do outro. O que para nós espíritas cristãos significa amai-vos uns aos outros, né? E a Maria Cristina Fernandes, ela fala que sejamos empáticos no nosso dia a dia, porque nós estamos crescendo em sentimento. Nós estamos crescendo em sentimento, não é? Não que a gente esteja buscando isso, nós temos que buscar levar a consolação a quem está sofrendo, né? A Nájila dizendo, viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, né? Porque chorar com as dores é fácil. Sorrir com as alegrias dos outros exige o melhor de nós, né? Saia de você mesmo ao encontro dos outros, na prática da boa saia de você mesmo na prática da bondade. É isso mesmo, viu? É isso mesmo que nós vamos aprender, né? E o obreiro do Senhor, agora eu cheguei onde eu quero. O obreiro do Senhor, né? Está respondendo à questão 897 do Livro dos Espíritos. E o Emmanuel está dizendo para nós, cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. Então, o justo, a pessoa honesta, a pessoa que trabalha bem, ela arrecada prêmios dessa retidão. Mas o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime, não é? Porque o trabalhador, o colaborador, ele é conhecido por traços essenciais, porque ele não cogita do próprio interesse. Olha como o interesse entra em todas as lições quase do Emmanuel, né? Ele não exige cooperação dos outros para fazer o bem. Por quê que ele não exige? Porque ele é o cooperador de Jesus.
Ele fazendo a sua parte com disciplina, com sacrifício, ele atrai outras pessoas a ajudá-lo a fazer o bem, né? Porque o colaborador, ele não cria problema, ele não suspeita mal, ele não cobra tributos de gratidão, ele não arma ciladas, ele não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros dos companheiros. É perfeito, né? A gente fala, mas eu não faço isso. Então, você vai fazer um trabalho, são 15 pessoas que participam daquele trabalho. Aí falta, sobrecarrega os que vão. Mas e se faltam 5? 10 tem que dar conta do trabalho do 15. E às vezes eles têm que voltar no dia seguinte, 2, 3, para terminar, porque eles ficaram muito cansados e não deram conta. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né? Ele não reclama a santidade nos outros para ser útil, ele não fiscaliza o vintém que dá, ele não espia os erros do próximo, ele não desconhece as suas fraquezas, ele não perde tempo em lutas desnecessárias, ele não se impacienta, não acusa, não critica. Encarnado ou desencarnado, esse colaborador em qualquer campo de educação, em qualquer campo religioso, ele segue à frente, ajudando, compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir com a sua sacrossanta vontade de Deus, né? Demonstrar essa vontade a Deus. Isso é tão bom, isso é tão bom a gente ter no coração, essa responsabilidade. E até uma Ladeira, ela fala, a caridade reflete o princípio cristão de amor mútuo entre todos, independente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material, né? Nós, diz a Lunalva, Nicéia querida, precisamos ter um olhar preciso e constante no orgulho e na vaidade. Inclinações humanas que, se forem cuidadas, resolvem grande parte do problema. E é isso que nós vamos falar agora, Lunalva, está perfeita todas essas colocações de vocês. Nós vamos falar da obra essencial, ensinemos humildade. Então, na propaganda espírita e na extensão do Evangelho, é imperioso atender a tarefa básica, é básica, Lunalva, que nós precisamos atender, que nós precisamos cumprir. Ensinar humildade, a gente fala com frases oportunas, com frases bem feitas, mas se o orgulho ainda mora conosco, toda a nossa conceituação é palavras ao vento, porque não tem propriedade, a gente não fala com propriedade, né? Então nós pregamos o impositivo da fé, e tem tantos apontamentos de altos instrutores da espiritualidade sobre a fé, mas nós temos que revelar confiança em Deus, porque senão o nosso sermão vai ser precioso, mas vai ser vazio. Nós temos a obrigação da caridade, mas se o egoísmo se oculta na cidadela do nosso espírito, em vão recorreremos ao socorro da virtude, porque a sinceridade não está clareando o nosso caminho, não é? Então, em toda parte, em toda situação, nós somos defrontados por uma obra essencial. É a grande reflexão dessa manhã, é a missão dos espíritas. E nós temos que entender que essa obra reside no aprimoramento da nossa própria alma, porque vai sendo a soma dos nossos estudos,
do trabalho que desenvolvemos, das vivências que temos, que vai aprimorando a nossa alma. E isso não é de repente, não. Né? Isso não é de repente. Então essa é a missão primordial nossa, é crescer como ser humano, fazer a nossa parte, cumprir com os nossos deveres, crescer em conceitos cada vez mais elaborados, mais elevados espiritualmente. Né? Porque nós somos o problema nevrálgico da salvação terrestre. Nós estamos vivendo um momento único na vida terrestre. A nossa elevação eleva os nossos familiares. O nosso lar é uma célula da sociedade. Então, nós estando renovados, nós vamos renovando aos poucos a sociedade onde nós atuamos. Então, tudo começa de nós. Tudo começa em nós. Nós melhorando um leque de ações pelas nossas mãos, vão abrindo um leque de bons exemplos nas pessoas que nos cercam. Então nós temos que acordar para uma exigência de vida eterna. Nós temos que construir em nós a humildade, o amor, a fé e o serviço. Você está crescendo em compreensão. Você vai facilitando a compreensão de outros seres humanos. É aperfeiçoar o seu coração, que é a caridade essencial que você pode fazer. Não é? Porque nós não podemos esquecer que à nossa volta tem um mundo de testemunha. Então, esperando a nossa renovação, a demonstração da nossa renovação. Então, o que nós temos que pedir a Deus é força para superarmos as nossas próprias fraquezas, demonstrando o nosso esforço. Nós vamos plantando sementes nos corações que nos cercam. E Jesus vai trabalhar em cada coração, no momento certo em que ele despertar, não é? A Margarida está dizendo, dar bons conselhos gera inspiração a outros, sejamos exemplos de bondade. Sim, você vai ampliando o leque do bem. O bem está firme e forte em todos os continentes da Terra e na espiritualidade. O bem trabalha silenciosamente. Então, aparentemente ele não aparece, mas nunca. O bem foi tão forte quanto agora a gente vivendo essa pandemia. Então vamos despertar a nossa consciência. Não é só o entusiasmo, não, principalmente o nosso esforço. Não é? A Nájila está dizendo, você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Então, ao modo de aluno, entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os valores da vida eterna. Eu nem vou terminar de ler, que meu computador está lento, depois eu vou me atrapalhar. Mas eu quero falar agora de uma conversa seríssima para o nosso entendimento da nossa lição de hoje. Isso está no livro Missionários da Luz. É uma conversa entre o André Luiz e o instrutor Alexandre. Porque o André Luiz, ele estava muito satisfeito com a excelência da orientação da espiritualidade. Ao final de uma reunião mediúnica, ele percebe, ele viu
que todos aqueles trabalhos obedeceram a uma ordem pré-estabelecida, tudo calculado, tudo programado, tudo previsto. Saiu tudo perfeito, como a espiritualidade havia coordenado, né? Aí o Alexandre, bem-humorado, fala para ele: André, repara na saída dos colaboradores terrestres. Observa a maneira pela qual eles voltam aos braços das entidades ignorantes que os exploram, porque essas entidades não entraram no trabalho, não estavam prontas para entrar no trabalho, né? E aí, o André foi até a porta onde os colaboradores estavam se despedindo. Olha a alegria, a paz, o amor que eles estavam sentindo no coração, né? Aí uma senhora falou: graças a Deus. Ela era tão delicadinha. Ela falou: nós fizemos as nossas preces em paz, com imenso proveito. A outra falou: como me sinto melhor. A sessão foi um alívio. Eu trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora eu me sinto reconfortada, eu me sinto feliz. Eu acredito que tiraram pesadas nuvens do coração. Grande é o socorro que recebemos, como Jesus é generoso. E tinha ali um senhor de porte distinto. Ele fala: o Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são grandes diante da verdade, mas em torno de nossos passos choram sofredores, desviam-se ignorantes no extenso caminho do mal. Mas dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, nos transformando em colaboradores fiéis da revelação nova. Nossa! É exatamente o que nós sentimos depois de uma reunião mediúnica, depois de um trabalho bem realizado, depois de um passe aplicado com amor, depois de um diálogo feito com propriedade, com entendimento, né? E aí uma senhora falou: nós temos grandes obrigações, nós não podemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus nos chama ao serviço, é imprescindível atender. O André Luiz, ele fica mais entusiasmado, ele vê gratidão naquelas pessoas que estão saindo, né? Ele fica admirado, ele vê fidelidade naqueles trabalhadores, né? Olha, o Alexandre sorriu e fala: André, não se impressione. O problema aqui não é de entusiasmo, é de esforço próprio, persistente. Nós não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. E ele comenta: eu estou aqui há 9 anos e eu vejo desfilar essas promessas, esses votos de serviço. Olha, né? Nossos irmãos, eles são prestativos, eles são caridosos com o próximo, em se tratando de necessidades materiais, mas quase sempre eles continuam sendo piores para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica na vida prática. Eles prometem com palavras, mas se irritam ao primeiro contato com uma luta mais áspera. Eles reafirmam os mais sadios propósitos de renovação, mas se voltam cada semana ao núcleo de preces, quase sempre nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior.
Então, não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo em si mesmo, que é a base fundamental da verdadeira iluminação. Não é? Nós que temos que aprimorar a nossa alma, e isso não é de repente, ele deixa bem claro, é um tempo necessário para aquela semente frutificar, né? Para as tuas vivências te fazer crescer em fé e confiar cada vez mais em Deus. Então, isso é muito importante. E o instrutor, ele fala, eles estão aqui irradiando alegria e paz, porque tiveram essa rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Mas, se eles conseguissem manter esse estado mental, pondo em prática as regras da perfeição que aprendem, que comentam, que ensinam, seria fácil atingir positivamente o nível superior de vida. Mas ele faz uma ressalva. Nós também fomos assim no passado, André. Nós também fomos inexperientes, fomos frágeis. Eles agora são. Olha o entendimento que eles têm das nossas dificuldades. E ele explica. Cada hábito menos digno que nós adquirimos na alma, no curso incessante dos séculos, funciona como uma entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. Isso nos compele às regiões perturbadas e nós vamos oferecendo elementos de ligações com os infelizes que se encontram em nível inferior. Por que ele explica isso? Porque todos saem irradiando de luz, mas lá fora estão aqueles espíritos que nós atraímos com as impurezas do nosso coração. Ao contato com eles, a nossa luz se apaga. Mas trabalho a trabalho, semana a semana, eles vão começar a sentir o envolvimento dessa luz. E eles vão ser, no momento apropriado, atendidos pela espiritualidade. Mas nós temos que limpar impurezas do nosso coração. Então, é a grande reflexão. A nossa missão é o aprimoramento da nossa alma. Gente, eu acho isso fantástico, maravilhoso. Um entendimento que vai crescendo em nós, vai nos elevando, despertando para níveis superiores de vida e melhores ferramentas para a espiritualidade. Você vai ser intuído, livros vão ser colocados na sua mão. Mas você tem o teu esforço próprio para vencer. E eu acho isso muito importante. É o amor, é a fé, é a renovação, é a iluminação nossa, o nosso esforço constante para manter as lições de Jesus no nosso coração. O nosso aprendizado que nos leva à melhoria íntima. É o que Deus espera de nós. É a nossa grande missão. E a Nájila ainda completa: o seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Vamos em frente. Por quê? Vieram grandes almas, apóstolos de Jesus, amando de Jesus, para cada religião sobre a terra. Todos eles trouxeram essa renovação.
Agora, o Espiritismo não é para os grandes iniciados. Todos nós temos tudo à nossa volta. Vai depender do nosso ritmo, do nosso esforço. Né? Em cada religião, Jesus trouxe a renovação. Todos eles tiveram grandes missões. A nossa grande missão é todo esse entendimento e a prática do Espiritismo, né? O esforço e a realização. Nós não podemos esquecer que o equilíbrio é a minha virtude, que a ordem é a minha senha. Ordem em tudo é a disciplina. A beleza é o meu ideal, a beleza do espírito, não é a beleza física. E a perfeição é meu destino, é a perfeição relativa, porque nunca seremos perfeitos como Deus, mas nós vamos longe, a nossa caminhada é eterna. Então, ide e pregai, leve esperança e consolação nas provações dos aflitos, dos mais necessitados. Mas eu não esgoto o tema aqui. Ele vai ter continuidade por uma colega nossa no próximo mês. Vocês fiquem atentos às reflexões do Evangelho, porque esse tema é muito profundo, né? E quanto a nós, fiquemos hoje com a lição do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então vamos em frente, porque Deus espera por nós. Jesus está buscando nós a todos os momentos. Que buscais? Nós temos que responder isso com precisão, com certeza, com ordem, com disciplina, com aprendizado e com muito amor no nosso coração. Um excelente domingo para vocês. Que Jesus esteja com cada um de nós e que a gente tenha um inverno bem quentinho, não é isso? É isso aí, bom dia para vocês.